A modelagem em 3D é uma técnica de criação de objetos virtuais que permite aos desenvolvedores dos jogos a criar ambientes e personagens com alta qualidade gráfica e maior imersão para o jogador. Esse processo envolve a criação de modelos tridimensionais através de software especializado em modelagem 3D, como Blender ou Maya. Esses modelos 3D são compostos por uma malha poligonal que forma a geometria do objeto, que é texturizada e iluminada para criar a aparência final do objeto. A texturização é o processo de aplicação de imagens ou padrões na superfície do modelo 3D para criar detalhes como rugas, escamas ou marcas de pintura, tornando o objeto mais realista. Já a iluminação é usada para definir a aparência do objeto em diferentes condições de luz, criando sombras e reflexos que ajudam a simular um ambiente real. Além disso, os modelos 3D podem ser animados para criar movimento e ação. Isso envolve a criação de esqueletos virtuais conhecidos como rigging, que controlam os movimentos dos personagens ou objeto. As animações são então criadas movendo as partes do esqueleto, permitindo a criação de movimentos realistas para o objeto animado. A modelagem 3D é uma habilidade complexa e requer conhecimentos avançados em matemática, programação e arte. É necessário conhecimento em geometria, topologia de malha, shaders e renderização para criar objetos 3D com alta qualidade. Além disso, o conhecimento em programação é essencial para a criação de scripts e plugins que possam auxiliar na criação de objetos complexos. O conhecimento em arte é necessário para a criação de texturas e animações de alta qualidade. No entanto, existem muitos recursos online disponíveis para aprender modelagem 3D e diversos softwares de modelagem 3D disponíveis para o uso gratuito ou a um custo acessível. Com prática e dedicação, é possível criar modelos 3D impressionantes para os jogos e outras aplicações, tornando-se um profissional de destaque na indústria de jogos. Softwares. Na criação de jogos, a escolha do software de modelagem 3D é de extrema importância, pois pode influenciar diretamente na qualidade e eficiência do processo de desenvolvimento. Existem diversas opções de softwares de modelagem 3D, cada um com suas vantagens e desvantagens. O Blender é uma opção gratuita de código aberto, oferecendo diversas ferramentas para a criação de modelagens 3D, animação, simulação e renderização. É um software popular entre desenvolvedores de jogos independentes e estúdios de menor porte. O Autodesk Maya é um software de modelagem 3D amplamente utilizado na indústria de jogos. Ele é completo, oferecendo uma ampla gama de ferramentas para a criação de modelos 3D, animação, simulação e renderização. No entanto, é uma opção mais cara do que outras alternativas. O 3D Max, também da Autodesk, é outro software de modelagem 3D amplamente utilizado na indústria de jogos. Ele é conhecido por suas ferramentas de modelagem e animação de personagens e ambientes, além de oferecer suporte a vários formatos de arquivos, o que facilita a integração com outros softwares. O ZBrush é um software de modelagem 3D focado em escultura digital, permitindo que o artista modele o objeto como se estivesse esculpindo em argila. É uma opção popular entre artistas que trabalham com modelagem de personagens para jogos. Outras opções de softwares de modelagem 3D incluem o Modo, o Cinema 4D, o Houdini e o SketchUp. Cada um desses softwares oferece suas próprias vantagens e desvantagens, dependendo das necessidades do projeto e do orçamento disponível, é claro. Ao escolher o software de modelagem 3D para a criação de jogos, é importante levar em consideração diversos fatores, como a complexidade do projeto, o orçamento disponível, as necessidades específicas do projeto e a experiência da equipe de desenvolvimento com cada software. Com a escolha certa do software, é possível obter modelos 3D de alta qualidade e eficiência na criação de jogos imersivos e realistas. Espaço do profissional de 3D. O mercado de jogos oferece inúmeras oportunidades para profissionais de modelagem 3D. Esses profissionais são responsáveis por criar personagens, cenários e objetos virtuais que compõem os jogos e garantem a sua imersão e realismo. A atuação dos artistas 3D no mercado dos jogos pode ocorrer em empresas de desenvolvimento de jogos que contratam profissionais para trabalhar em equipes de desenvolvimento, podendo atuar em áreas como modelagem de personagens, criação de ambientes e objetos, além de texturização, animação, efeitos visuais, dentre muitos outros. Além disso, existem possibilidades de trabalho como freelancer em algum estúdio de animação ou produção de vídeo, produzindo conteúdo para jogos, filmes comerciais e outros projetos que necessitam de modelagem 3D, viu?
Com o aumento da demanda por jogos e a constante evolução da tecnologia, há um grande potencial de crescimento e desenvolvimento profissional na área da modelagem 3D para os jogos. No entanto, é importante que os profissionais estejam sempre atualizados com as tendências e tecnologias mais recentes, além de possuir um portfólio de qualidade para se destacar no mercado. Algumas das principais habilidades que os profissionais de modelagem 3D para jogos devem possuir incluem o conhecimento de softwares de modelagem 3D, habilidades artísticas, compreensão de design de jogos e algumas habilidades de comunicação, além do trabalho em equipe. É importante também que os profissionais tenham um bom conhecimento de matemática, física e outras áreas relacionadas para garantir a precisão e realismo nos modelos criados. No geral, o espaço para profissionais de modelagem 3D no mercado de jogos é bem vasto e promissor, desde os profissionais estejam dispostos a investir em sua formação e desenvolvimento de habilidades, além de sempre manter-se atualizados em relação às tendências e tecnologias mais recentes. Baixando o Blender. Agora que já entendemos como funcionam as técnicas e o mercado de modelador 3D, iremos em aula usar o Blender por ser um dos softwares mais populares do mercado e gratuito. O primeiro passo é acessar o site oficial do Blender, que é o blender.org. Lá você irá encontrar a opção de download do software para o Windows, Mac ou Linux. Após escolher a opção adequada no seu sistema operacional, basta clicar em baixar e aguardar o fim do download. Feito isso, execute o instalador e siga as instruções na tela para concluir a instalação. Ao abrir o Blender pela primeira vez, você verá uma interface um pouco diferente de outros softwares de modelagem 3D. Não se preocupe, vamos aprender a navegar por ele. Para ajudar os usuários a gerenciar suas tarefas e opções, o Blender conta com uma interface gráfica de usuário, GUI, com diversos elementos, incluindo a barra de menus, barra de ferramentas, painéis e janelas de exibição. A barra de menus, localizada na parte superior da interface, oferece uma série de opções de edição, como salvar e abrir arquivos, selecionar modo de exibição, configurar unidades de medida e ajustar configurações de renderização. Também é possível acessar diversos recursos do Blender através do menu suspenso organizado por categoria, como arquivo, editar, adicionar, objeto, modo de exibição e ajuda. A barra de ferramentas localizada na esquerda da interface apresenta ferramentas de modelagem como seleção, escultura, pintura e texturização. Essa barra também é personalizável, permitindo aos usuários adicionar ou remover ferramentas com muita facilidade. Os painéis localizados na direita e na esquerda da interface fornecem informações adicionais sobre os projetos e as configurações. Eles são organizados em guias que podem ser alternadas para apresentar diferentes opções e configurações. Por exemplo, os painéis de propriedades oferecem opções para ajustar a aparência e as propriedades dos objetos em cena, enquanto os painéis de modificador permitem que os usuários adicionem ou removam modificações em objetos. As janelas de exibição 3D, localizadas no centro da interface, apresentam a cena 3D em si, permitindo que os usuários visualizem e manipulem os objetos em 3 dimensões. É possível adicionar diversas janelas de exibição para diferentes perspectivas da cena, como uma vista superior, lateral ou frontal, por exemplo. Por fim, as janelas de propriedades apresentam informações adicionais sobre o projeto, como o tamanho do arquivo, a resolução de renderização, as configurações de luz e câmera, entre outras opções. Essas janelas podem ser acessadas através da barra de menus ou por meio de um atalho de teclado. Com essa visão geral da interface do Blender, os usuários podem navegar com muito mais facilidade pelas diversas ferramentas e opções oferecidas pelo software, tornando a criação de um projeto 3D uma tarefa intuitiva e mais acessível. Uma vez que o usuário tenha familiarizado com a interface do Blender, é importante entender como navegar pela cena 3D, incluindo a manipulação de objeto em 3D, a visualização e o posicionamento da câmera. Para manipular os objetos em 3D, o Blender oferece diversas ferramentas, como a seleção, a movimentação e a rotação, além da escala. A seleção é feita através do clique com o botão esquerdo do mouse sobre o objeto desejado. Uma vez selecionado, o objeto pode ser movido, rotacionado ou escalado, usando as ferramentas correspondentes na barra de ferramentas ou através dos atalhos do teclado. Para visualizar a cena 3D de diferentes perspectivas, o Blender oferece diversas opções de câmera. É possível alterar a posição e orientação da câmera, bem como ajustar suas propriedades, como distância focal e a abertura do diafragma. Além disso, é possível criar múltiplas câmeras na mesma cena, permitindo visualizar a cena a partir de diversos ângulos. Para posicionar a câmera, o Blender oferece 2 opções principais:
a visualização em perspectiva e a visualização ortogonal. A visualização em perspectiva é a opção padrão e permite a visualização da cena de uma forma mais natural, imitando o que o olho humano veria. Já a visualização ortogonal é útil para a criação de objetos planos ou para a visualização de objetos em uma posição específica. Além disso, é possível navegar pela cena em tempo real usando a opção de visualização em tempo real. Essa opção permite que o usuário navegue pela cena com a câmera em primeira pessoa, permitindo uma maior imersão na cena e uma visualização mais realista dos objetos. A navegação na cena em Blender pode ser realizada através de diversas ferramentas, como a seleção, a movimentação, a rotação e a escala de objetos, bem como o posicionamento e a visualização da câmera. Com essas opções, o usuário pode criar e visualizar projetos em 3D com facilidade e precisão. Uma das grandes vantagens do Blender é a sua alta capacidade de personalização. Isso significa que os usuários podem criar espaços de trabalho personalizados, alterar as cores da interface, posicionar os painéis de maneira mais conveniente e adicionar ou remover atalhos para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Para personalizar a interface do Blender, os usuários podem começar criando espaços de trabalho personalizados. Isso pode ser feito através da seleção dos painéis que deseja incluir no espaço de trabalho, posicionando-os da maneira desejada e salvando layouts com um novo espaço de trabalho. Dessa forma, o usuário pode criar diferentes espaços de trabalho para diferentes tarefas, como modelagem, animação ou até mesmo texturização. Além disso, é possível alterar as cores de interface, tornando o Blender mais agradável visualmente e personalizando para o gosto de usuário. Isso pode ser feito através de opções de personalização de temas, permitindo que o usuário escolha entre diferentes opções de cores ou crie seu próprio tema personalizado. Os painéis também podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário. Eles podem ser posicionados em diferentes partes da interface, agrupados ou desagrupados, para melhorar a organização e facilitar o acesso às ferramentas mais utilizadas. Também é possível adicionar ou remover painéis dependendo da necessidade do usuário. Finalmente, o Blender permite a personalização dos atalhos do teclado, permitindo que o usuário crie atalhos personalizados para as ferramentas mais utilizadas ou remova os atalhos que não são necessários. Isso pode melhorar a eficiência do fluxo de trabalho do usuário e reduzir o tempo gasto procurando por ferramentas específicas. A personalização da interface do Blender é uma das suas maiores vantagens, permitindo que o usuário crie espaços de trabalho personalizados, altere as cores da interface, posicione os painéis de maneira conveniente e adicione ou remova atalhos de teclado. Com essa capacidade de personalização, o Blender pode ser adaptado para atender às necessidades específicas de qualquer usuário. Os atalhos de teclado e menus contextuais são recursos fundamentais para agilizar o fluxo de trabalho no Blender. Com eles, é possível acessar as ferramentas e funcionalidades mais utilizadas de maneira rápida e eficiente. Aqui vamos ver alguns dos principais atalhos de teclado e menus contextuais do Blender. Os atalhos do teclado são: G é o atalho para mover objetos na cena em 3D. R, atalho para rotacionar objetos na cena em 3D. S, atalho para escalar os objetos. E, atalho para extrudar faces, arestas ou vértices em modelo 3D. Tab, atalho para alternar entre o modo de edição e o modo de objeto. Ctrl Z, atalho para desfazer a ultimação. Ctrl Shift Z, atalho para refazer a ultimação. Shift D, atalho para duplicar os objetos na cena 3D. Alt C, atalho para converter objetos em diferentes formas. Por exemplo, converter uma curva em uma malha ou vice-versa. Shift A, atalho para adicionar objetos às cenas em 3D. Os menus contextuais são: botão direito do mouse. Ao clicar com o botão direito do mouse em um objeto na cena 3D, é possível acessar um menu contextual, com opções de edição e manipulação do objeto. Menu Object. Esse menu pode ser acessado pressionando a tecla N ou clicando no item no canto superior direito da tela de exibição em 3D. Ele oferece diversas opções de edição e manipulação de objetos na cena em 3D. Menu Mesh. Esse menu pode ser acessado pressionando a tecla F3 ou clicando no ícone no canto inferior esquerdo da janela de exibição 3D. Ele oferece diversas opções de edição e manipulação de malhas, como suavização de arestas ou modificação da topologia. Menu Properties. Esse menu pode ser acessado pressionando a tecla N ou clicando no ícone no canto superior esquerdo da tela de exibição 3D. Ele oferece diversas opções de propriedades para objetos selecionados na cena 3D.
Esses são apenas alguns exemplos de atalhos de teclado e menus contextuais do Blender. Há muitos outros disponíveis no software e o usuário pode criar seus próprios atalhos personalizados de acordo com as necessidades e preferências. Ao dominar esses recursos, o usuário pode agilizar significativamente seu fluxo de trabalho e aumentar sua produtividade no Blender. Dicas! Além dos atalhos de teclado e menus contextuais, existem vários recursos adicionais que podem tornar a interface do Blender ainda mais eficiente e intuitiva. Abaixo estão algumas dicas e truques para explorar esses recursos. Guia de teclas. O Blender possui um recurso de guia de teclas que pode mostrar uma lista de todos os atalhos de teclado disponíveis no software. Para acessar a guia de teclas, basta pressionar a tecla F1 ou clicar no ícone de ajuda no canto superior direito da tela do Blender. A guia de teclas é uma ferramenta útil para aprender novos atalhos do teclado e se familiarizar com as funcionalidades do software. Personalização de atalhos. O Blender permite que os usuários personalizem seus próprios atalhos de teclado para as funcionalidades mais utilizadas. Para personalizar um atalho de teclado, basta acessar o menu Preferences ou Preferências e clicar na aba Key Map, mapa de teclas. Lá, o usuário pode procurar a funcionalidade desejada e atribuir um atalho de teclado personalizado. Adição de comandos ao menu de contexto. O Blender permite que os usuários adicionem comandos personalizados ao menu de contexto, que é acessado clicando com o botão direito do mouse em um objeto na cena 3D. Para adicionar um comando personalizado, basta acessar o menu Preferences, selecionar a aba Key Map e procurar a seção Menu no painel esquerdo. Lá, os usuários podem adicionar comandos personalizados ao menu de contexto. Modo de visualização em tela cheia. O Blender possui um modo de visualização em tela cheia que pode ser útil para focar na cena 3D e evitar distrações na interface. Para ativar o modo de visualização em tela cheia, basta pressionar a tecla Ctrl+Alt/espaço. O uso de workspaces personalizados. O Blender permite que o usuário crie seu próprio workspace personalizado com as ferramentas e painéis mais utilizados. Para criar um workspace personalizado, basta acessar o menu Workspace, espaço de trabalho, e selecionar a opção New Workspace, novo espaço de trabalho. Lá, o usuário pode personalizar o workspace com as ferramentas e painéis que desejar. E essas são apenas algumas dicas e truques para tornar a interface do Blender mais eficiente e intuitiva. Há muitos outros recursos disponíveis no software e o usuário pode explorá-los para personalizar sua experiência e melhorar seu fluxo de trabalho. Conceitos. Agora que conhecemos um pouco mais sobre a interface do Blender e como navegar, vamos começar a aprender os conceitos que englobam a modelagem a partir das primitivas. As primitivas são objetos 3D básicos usados como blocos de construção para a criação de modelos 3D mais complexos. Em outras palavras, as primitivas são formas básicas que podem ser manipuladas e combinadas para criar objetos mais elaborados. As primitivas mais comuns são cubos, esferas, cilindros e planos. Mas o Blender oferece uma variedade de outras formas básicas para serem usadas em projetos de modelagem 3D. As primitivas são úteis porque permitem que o usuário crie rapidamente formas básicas, sem precisar modelar cada detalhe manualmente. E isso é especialmente útil em projetos onde uma forma simples é usada como base para um objeto mais complexo. Por exemplo, um modelo de carro pode começar com um cubo, que é moldado e esculpido em formato semelhante ao de um carro real. As primitivas também são uma maneira conveniente de padronizar as dimensões e proporções em um modelo 3D. Por exemplo, um projeto de arquitetura pode usar primitivas para criar paredes, portas e janelas com dimensões precisas e proporções corretas. Isso pode ajudar a garantir que os elementos de projeto se encaixem corretamente e pareçam realistas. Agora que aprendemos o que são primitivas, vamos aprender como criar um projeto para podermos inseri-los na tela. Na tela inicial, clique em Novo ou pressione a tecla Ctrl N. Uma nova janela será aberta para configurar as propriedades do projeto. Aqui, você pode definir as dimensões da cena, a unidade de medida, a cor do fundo, entre outras opções. Após configurar as propriedades do projeto, clique em Criar Projeto. Agora você estará na interface do Blender com uma cena vazia, pronta para ser trabalhada. Depois de criar uma primitiva, o usuário pode manipulá-la de várias maneiras, usando as ferramentas de manipulação do objeto no Blender. Por exemplo, é possível mover, redimensionar e girar uma primitiva usando os widgets de transformação na barra de ferramentas, ou pressionando a tecla G para mover, S para redimensionar e R para girar. Além disso, é possível editar a forma da primitiva usando as ferramentas de modelagem do Blender. Modelagem poligonal.
A modelagem poligonal é uma técnica comum de modelagem 3D, que envolve a criação de formas mais complexas a partir da manipulação de vértices, arestas e faces em um modelo 3D. Essa técnica é amplamente utilizada no Blender e permite que os usuários criem objetos 3D detalhados e precisos. A modelagem poligonal começa com a criação de uma malha básica composta por vértices, arestas e faces. Essa malha pode ser criada a partir de primitivas ou usando as ferramentas de modelagem do Blender para adicionar e modificar vértices, arestas e faces manualmente. Uma vez que a malha básica esteja pronta, o usuário pode começar a esculpir e moldar a forma do objeto, adicionando, removendo ou movendo vértices, arestas e faces. Isso pode ser feito usando várias ferramentas de modelagem disponíveis no Blender, como Extrude, Scale, Rotate e Bevel. A ferramenta Extrude é usada para criar novas faces, adicionando profundidade ao modelo, enquanto a ferramenta Scale é usada para aumentar ou diminuir a escala do objeto. A ferramenta Rotate é usada para girar uma seleção de vértices, arestas ou faces em torno de um eixo. E a ferramenta Bevel é usada para arredondar as bordas e criar curvas suaves. Com a modelagem poligonal, os usuários podem criar objetos 3D altamente detalhados e precisos, permitindo que eles sejam usados em uma ampla variedade de projetos, como animação, jogos, arquitetura, design de produtos e visualização científica. No entanto, é importante ter em mente que a modelagem poligonal pode ser um processo demorado e exigir habilidades avançadas de modelagem 3D para criar modelos 3D detalhados e precisos. Modificadores. Os modificadores são ferramentas essenciais e poderosas na modelagem 3D, que permitem aos usuários criar e refinar modelos de maneira não destrutiva. Isso significa que os modelos podem ser modificados de várias maneiras sem que seja necessário alterar diretamente sua geometria, tornando a criação e a edição de modelos muito mais eficiente e flexível. Os modificadores podem ser aplicados em objetos para alterar a sua forma, posição, textura e outros atributos, permitindo que os usuários criem efeitos complexos de maneira simples e rápida. O Blender oferece uma ampla variedade de modificadores, que podem ser usados para diferentes fins, cada um com sua própria finalidade e configuração. O modificador Subsurf, por exemplo, adiciona suavização às superfícies de um objeto, criando um efeito de suavização e arredondamento. Ele funciona aumentando o número de polígonos do objeto e suavizando a transição entre eles. Já o modificador Mirror espelha a geometria de um objeto em relação a um eixo de simetria, permitindo criar objetos simétricos com facilidade. O modificador Array cria uma matriz de cópias de um objeto, permitindo criar padrões repetitivos e objetos complexos rapidamente. O modificador Boolean, por sua vez, permite combinar objetos de maneira não destrutiva, usando operações booleanas como união, interseção ou diferença. Além desses modificadores, existem muitos outros disponíveis no Blender, incluindo Display, Solidify, Bevel, Curve, entre outros. Cada um desses modificadores tem a sua própria finalidade e configuração específica, permitindo que os usuários criem efeitos mais complexos, combinando vários modificadores em um mesmo objeto. No entanto, é importante lembrar que a aplicação excessiva de modificadores pode aumentar a complexidade do modelo, tornando-o mais difícil de trabalhar e prejudicando o desempenho do Blender. Portanto, é importante equilibrar a aplicação dos modificadores com a necessidade do projeto e manter um modelo de trabalho organizado e eficiente. Texturas. Texturas e materiais são recursos essenciais na criação de modelos 3D realistas e detalhados. As texturas são imagens que são aplicadas em objeto 3D para dar cor e padrão, além de texturas, enquanto os materiais controlam como a luz interage com a superfície do objeto. O Blender oferece uma ampla variedade de texturas e materiais pré-definidos, que podem ser aplicados em objetos 3D com apenas alguns cliques. Além disso, os usuários podem criar suas próprias texturas e materiais personalizados usando a função de edição de material do Blender. Para aplicar uma textura em um objeto no Blender, é necessário primeiro criar um material para o objeto e, em seguida, adicionar uma textura ao material. Existem várias opções de textura disponível, incluindo textura de imagem, textura de procedimento e texturas baseadas em malha. As texturas de imagem usam imagens externas como fonte de textura, enquanto as texturas de procedimento geram padrões e texturas a partir de algoritmos matemáticos. As texturas baseadas em malha usam a topologia da malha do objeto para gerar textura. Para adicionar uma textura em um objeto no Blender, siga os seguintes passos. Selecione o objeto que deseja aplicar a textura.
Depois, na barra de ferramenta de propriedades, selecione a aba Materials ou clique no botão New. Para criar um novo material, clique no botão Use Notes para habilitar o editor de nós. Clique no botão Add Texture e selecione o tipo de textura que deseja adicionar, imagem, procedimento ou malha. Configure os parâmetros da textura de acordo com as suas preferências. Por exemplo, se você estiver usando uma textura de imagem, selecione a imagem desejada e ajuste a escala de textura, a intensidade da cor, a transparência e outros parâmetros. Salve as alterações do material e na textura. Depois de adicionar uma textura e um material, os usuários podem ajustar vários parâmetros para personalizar a aparência da textura. Isso inclui ajustar a escala de textura, a intensidade da cor, a transparência e muitos outros aspectos. Os materiais também desempenham um papel importantíssimo na aparência dos objetos 3D. Os materiais determinam como a luz interage com a superfície do objeto, afetando a sua aparência final. Os usuários podem personalizar o material de um objeto ajustando vários parâmetros, incluindo cor, brilho, reflexividade, opacidade e muito mais. Com o material certo, os usuários podem criar objetos 3D com aparência realista e detalhada. A aplicação de texturas e materiais é um aspecto importante da modelagem 3D. O Blender oferece uma variedade de texturas e materiais pré-definidos e recursos para criar texturas e materiais personalizados. Os usuários podem personalizar os parâmetros das texturas e materiais para criar objetos 3D únicos e realistas. Iluminação. A iluminação e renderização são aspectos cruciais para criar imagens realistas e profissionais da modelagem 3D no Blender. A iluminação controla como a luz interage com o modelo 3D, enquanto a renderização é o processo de gerar uma imagem final a partir do modelo iluminado. Blender oferece diversas ferramentas para criar e ajustar a iluminação em um ambiente 3D. Os usuários podem adicionar luzes de diferentes tipos, como luzes pontuais, luzes de aérea, luzes de ponto e luzes de sol, cada uma com suas próprias configurações e opções de ajuste. Além disso, é possível ajustar a intensidade, a cor da luz, bem como sua posição e direção. Para criar uma iluminação realista, é importante considerar fatores como a cor da luz, as sombras e a reflexão da luz nas superfícies. É possível ajustar esses parâmetros para criar a iluminação desejada e obter resultados realistas. Para adicionar luz nos objetos em Blender, siga os seguintes passos. Selecione o objeto no qual deseja adicionar luz, navegue até a aba Properties no painel direito e selecione a aba Object Data Properties. Clique no ícone de luz, na seção Viewport Display. Isso adicionará uma luz de ponto ao objeto selecionado. Se quiser ajustar as configurações de luz, como intensidade ou cor, vá até a aba Light Settings, abaixo da seção Viewport Display. Após configurar a iluminação, é necessário renderizar a imagem final. O Blender oferece diversos mecanismos de renderização, como Cycles e o Eevee, que usam técnicas de renderização diferentes para produzir imagens de alta qualidade. O Cycles é um mecanismo de renderização baseado em física, que simula como a luz interage com a superfície dos objetos. Já o Eevee é um mecanismo de renderização em tempo real, que é mais adequado para visualização e animação em tempo real. Ao renderizar, é possível ajustar vários parâmetros, como a resolução da imagem, a quantidade de amostras, o tipo de iluminação, entre outros fatores. Esses ajustes podem afetar a qualidade e o tempo de renderização da imagem. Agora, para renderizar o seu modelo, siga os seguintes passos. Navegue até a aba Render no painel direito, selecione a sua câmera na visualização 3D, configure as opções de renderização, como resolução, formato de arquivo de imagem e configurações de iluminação. Clique no botão Render para começar o processo de renderização. A iluminação e a renderização são aspectos essenciais na criação de modelos 3D realistas e profissionais. O Blender oferece uma ampla variedade de ferramentas para criar e ajustar a iluminação, bem como vários tipos de mecanismos de renderização para produzir imagens de alta qualidade. É importante ajustar os parâmetros corretamente para obter resultados realistas e de alta qualidade, viu? Esculturas 3D. Para entrar no modo de escultura, basta selecionar o objeto e clicar na guia Modo de Escultura, na barra de ferramentas. Na vista da escultura, as ferramentas de escultura estão disponíveis na barra de ferramentas e no painel de configurações. A escultura 3D no Blender é uma técnica que permite a modelagem de formas orgânicas e detalhes finos em objetos 3D, como personagens e objetos. Para criar uma escultura 3D no Blender, é necessário primeiro criar um objeto base para poder esculpir, usando primitivas como cubos, esferas e cilindros, ou importando um modelo pré-existente.
As ferramentas de escultura incluem pincéis de escultura, como pincéis de esculpir, pincéis de modelagem e até pincéis de texturização. Cada pincel tem um conjunto de propriedades e configurações que podem ser ajustadas para produzir diferentes resultados. O Blender também possui ferramentas de máscara e deformações, que permitem a manipulação de áreas específicas da escultura. Há também uma ferramenta de remesh, que pode ser usada para recriar a topologia da escultura com mais eficiência. Vale lembrar que a escultura 3D é um processo interativo que exige paciência e prática para se obter bons resultados. Experimentar com diferentes ferramentas e técnicas de escultura pode levar a descobertas surpreendentes. Por isso, é importante se dedicar e se permitir experimentar para alcançar um bom resultado final. Low Poly. A técnica de Low Poly é uma técnica de modelagem 3D que tem como objetivo reduzir o número de polígonos em um único objeto, tornando-o mais leve e otimizado, para o uso em jogos ou em animação em tempo real. Embora a escultura 3D geralmente envolva a criação de formas orgânicas com muitos detalhes e polígonos, é possível aplicar a técnica de Low Poly para simplificar e reduzir a complexidade de uma escultura. Para criar uma escultura Low Poly no Blender, é preciso usar ferramentas como o Decimate Modifier, que permite reduzir o número de polígonos de um objeto mantendo a sua forma básica. Também é possível usar a ferramenta Retopology, que consiste em criar uma nova malha de polígonos em cima de uma escultura existente, usando técnicas como projeção e desenhos de linha para criar uma topologia otimizada. A técnica de Low Poly pode ser uma opção interessante para otimizar o desempenho de um objeto em jogos ou animações, mas pode comprometer a qualidade visual da escultura, se for aplicada de uma forma bem excessiva ou sem critério. É importante equilibrar a simplificação dos polígonos com a manutenção de forma e dos detalhes essenciais da escultura. Uma das vantagens da técnica Low Poly é que ela permite criar objetos com um estilo visual único e distintivo, com formas simples e cores vibrantes. Isso pode ser particularmente útil em jogos de animação que desejam transmitir uma atmosfera ou um estilo bem específico. Alunos, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada!